Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Transtorno de Personalidade. Na verdade, a nossa matéria que é o transtorno de personalidade, ou disciplina do nosso curso de formação em psicanálise clínica. Nós trabalhamos algumas matérias, já quer dizer, na verdade, alguns transtornos, e hoje será o próximo transtorno. Você percebeu que nesse módulo nós trabalhamos 3 aulas para o curso de transtorno de personalidade narcisista, 3 aulas. Então você vê, na verdade, eu trabalhei 3 horas para dividir alguns aspectos, né? O narcisista, na família, o pai narcisista, a mãe narcisista, o patrão narcisista, os pastores, padres, os políticos. Então foram um compêndio aí de pessoas que são narcisistas nos seus respectivos cargos, que é privado e que é público. Por isso que nós gastamos aí, ou investimos em algumas aulas, 3 aulas para poder explicar. Esse próximo transtorno será apenas uma aula, será breve, mas contudo, uma aula bem explicativa, bem top, tá bom? E o transtorno que nós vamos trabalhar está no grupo C. Por quê? Existe o grupo A, dos transtornos de personalidade, o grupo B e o grupo C. Por que eles estão divididos em grupos? Porque o grupo A está ali os transtornos que eles se parecem, têm algo em comum. O grupo B do mesmo jeito e o grupo C do mesmo jeito, porque eles têm algo em comum, tá bom? E o transtorno que nós vamos trabalhar agora é o transtorno de personalidade evitativa, que trata-se de sentimento de inadequação e avaliação negativa que surge no início da fase adulta e está presente em vários contextos e caracteriza-se pelo desconforto social. Eu quero aqui abrir um parênteses, que esse evitativo, eu já me senti assim algumas vezes na minha vida. Já sentiu assim também, Nani? Já? Olha só, vou te falar aqui, eu quero ver se a minha produção também já se encontrou nessa situação. Pelo transtorno de personalidade evitativa, né? Um desconforto social, pelo anseio desmedido de evitar ou se esquivar do contato ou interação interpessoal e que, sobretudo, envolve o risco de rejeição. Também o receio do ridículo, da rejeição e da avaliação alheia marcam a vida da personalidade evitativa, como na área profissional, familiar e social. Ou seja, chegou um dado momento da minha vida que a família, meus pais podia fazer evento ali, eu não tava nem aí. Tu também já teve assim, né? Uhum. Queria nem estar lá, né? Pra mim tanto faz me convidar, tanto faz me chamar. Isso não vai fazer diferença pra mim. Deixa eu colocar o microfone aqui pra mim. Então pra mim isso não fazia a menor diferença. Esse transtorno também apresenta padrão difuso de inibição social, hipersensibilidade, hipersensível, avaliações negativas, tímidos, eu sou tímido, quieto, sou quieto, inseguro, já fui muitas vezes, às vezes fico lá que ela quer aparecer. Hoje eu sei como lidar com isso, com insegurança, né? Hoje eu já trabalho com isso. Com baixa autoestima também, e que se sentem socialmente incapazes também. Esses indivíduos preferem o conhecido e a rotina de um cotidiano tranquilo. No meu caso, eu prefiro a rotina, né? A mesmice. A vergonha pode ter um efeito paralisante na vida das pessoas com esse traço, pois eles são exageradamente preocupados com as críticas e com a possibilidade de serem rejeitados. De novo que antigamente eu tinha esses traços. Tinha medo da crítica, medo da rejeição. Hoje não é que nós não tenhamos medo da crítica. Hoje é que a gente sabe lidar com isso. Hoje a gente
sabe conviver com isso. Mas antes é que a gente tinha medo mesmo. De acordo com o DSM-5, ele elenca alguns fatores pelos quais apenas 4 desses traços revelam um transtorno evitativo. Ele vai falar 7, mas traços vai revelar isso. Primeiro, evita atividades profissionais. Na verdade, olha só, elenca alguns fatores dos quais apenas 4 desses traços revelam. Se você tiver, são 7. Se você tiver 4 aqui, já vai revelar um traço, uma característica, uma personalidade fortíssima dessa personalidade, viu? A número 1, ela evita atividades profissionais que envolvam contato interpessoal significativo por medo de crítica, desaprovação, rejeição. Número 2, não se dispõe a envolve-se com pessoas a menos que tenha certeza de que será recebido de forma positiva. 3. Mostra-se reservado em relacionamentos íntimos devido ao medo de passar vergonha ou de ser ridicularizado. 4. Inibe-se em situações interpessoais novas em razão de sentimento de inadequação. 6. Vê a si mesmo como socialmente incapaz, sem atrativos pessoais ou inferior aos outros. E 7. Ele reluta de forma incomum em assumir riscos pessoais ou se envolver em quaisquer novas atividades, pois estas podem ser constrangedoras. Você viu que os evitativos ele vai evitar, por medo do opróbrio, por medo da vergonha, por medo do constrangimento. Ele vai evitar, ele é inibido. Então, para ele, se um certo costume está dando certo, ele não quer mexer naquilo. Ele tem medo do novo, porque o novo é uma possibilidade, ou também pode ser uma impossibilidade, que pode dar certo, mas que também pode dar errado. Eles evitam até mesmo interação com colegas de trabalho, por medo da desaprovação deles. São sensíveis à crítica, desaprovação e rejeição. Tendem a ser tímidos, como eu falei. Também sentem dificuldade em lidar com pessoas com estilo evitativo. Eles relutam em aceitar novidades. Elas não fazem marketing pessoal, têm dificuldade de fazer um marketing pessoal. São quietos, têm dificuldade de fazer o marketing de mim mesmo. Dificuldade de me expor. São quietos, inibidos e invisíveis. Tem baixa autoestima e alto nível de insegurança. Se consideram ineptos, desagradáveis, inferior aos outros. Tá se identificando, pai? Não muito, né? Só alguns traços, né? Me diz aí, você está se identificando com algum desses aí? Indivíduos evitativos também apresentam a autoavaliação negativa, desmarca entrevista e encontro em cima da hora. Já pensou? Desmarcar entrevista em cima da hora? Já pensou? Evitativo está perto de terminar uma faculdade, está no último semestre, pelo fato dele pensar que ele vai ter que fazer uma apresentação, um TCC, ele pode parar de fechar a faculdade. Já pensou aquele que está no melhor momento do seu trabalho e pelo fato dele ter que se expor em algum momento ali, ele sai do trabalho dele? Aquele que está num bom relacionamento, tem um bom namorado ou namorado, um bom parceiro para levar a sua vida e de repente aí por um constrangimento ou medo de ser exposto aí para a família dele ou dela e de repente ela termina pelo fato de ter medo de se expor. O evitativo faz isso. E eles também falam um pouco de si mesmos por medo de ser exposto ao opróbrio. Relutam em assumir risco. Tem medo de assumir risco, né, adianta? Evitam celebrações que possibilitem proximidades, como conhecer a família do seu cônjuge. Tendem a isolamento e recusam oportunidades. Isso não significa que a pessoa seja tímido. E é tímido, mas é pelo fato dele sofrer dessa comorbidade, desse transtorno. É por isso que ele vai viver de forma inibida. Também não suportam situações em que elas são o foco principal. Também
não suportam situações em que elas são o foco principais. Procuro sempre o silêncio e sem palpitar qualquer ideia por medo de desaprovação. Ah, pessoal, isso é terrível. Pessoas que têm medo de dar palpite com medo de ser reprovado pelas outras pessoas. Você conhece alguém assim? Escreve aí no comentário. Ampliar o número de amigos exige encarar os próprios medos, coisa que esses indivíduos nem ousam tentar. Evitam quaisquer promoções por medo das críticas. Evitam também reuniões e também novas amizades. Eles também são envolvidos por sentimentos intensos de inadequação e lidam de maneira mal adaptativa, evitando qualquer situação que possa ser interpretado negativamente. Esse transtorno, quem sofre desse transtorno expressa o desejo de afeto, aceitação e amizade, mas costuma ter poucos amigos e pouca intimidade como qualquer pessoa. O narcisista pode sentir dificuldade até para conversar sobre esses temas com o terapeuta, que é na verdade o dependente, né? O evitativo. Sua frequente solidão, tristeza e ansiedade nos relacionamentos interpessoais se mantém pelo medo de rejeição, o que inibe a iniciação de aprofundar o relacionamento. Então ele vai ter medo de tudo isso pelo fato de que ele vai ter medo da reprovação, vai ter medo de expor uma ideia pelo medo da reprovação, ele vai ter medo de apresentar um trabalho também com medo da rejeição, do olhar das pessoas, da crítica. Então, tudo vai estar baseado no pensamento do outro, na opinião do outro. O evitativo, ele evita porque ele é refém do que o outro vai pensar. Ele é escravo daquilo que o outro hipotetiza a respeito dele. Tem muita gente assim, né, que tem esses traços de transtorno de personalidade evitativa pelo medo de ser reprovado, pelo medo do que o outro vai pensar, pelo medo do que o outro vai hipotetizar a respeito dele. Ele tem medo de se expor, tem medo de se expor. Indivíduos com este sintoma podem ser dantescamente tímidos, bem como serem tímidos pelo medo, pelo fato de serem colocados ao ridículo, exposto ao ridículo no meio das pessoas. Indivíduo com transtorno de personalidade evitativa pode cancelar uma entrevista de um bom emprego por medo de passar vergonha pelo fato de não estar vestido apropriadamente, e também costuma avaliar vigilantemente os movimentos e as expressões daqueles com quem tem contato. E ele vai suspeitar, porque se ele perceber no teu olhar que você está o evitando, está com desdém, com sarcasmo, com ironia, ele vai evitar, ele vai sair fora dali. Tanto é que o nome do transtorno é evitativo. Esses indivíduos, os pacientes evitativos possuem várias crenças disfuncionais que interferem no funcionamento social. Essas crenças, de acordo com o autor Becker, podem não ser totalmente articulados, mas refletem como os indivíduos entendem a si mesmos e os outros. Na infância e adolescência, eles invariavelmente conhecem uma ou mais pessoas significativas em sua vida, como por exemplo os pais, professores, vizinhos, irmãos, colegas. Enfim, passando disso, ele sempre vai evitar, passando disso ele vai ter dificuldade da socialização. Os evitativos desenvolvem crenças centrais sobre si mesmo. E a partir dessas interações com essas pessoas, tais como os evitativos, ele vai ter alguns pensamentos sobre si. Por exemplo, sou inadequado, sou cheio de defeito, não sou uma pessoa gostável, sou diferente, e não me encaixo no meio social. Também desenvolve crenças negativas sobre outras pessoas. Ninguém se importa comigo e as pessoas irão me criticar ou rejeitar. Tem gente que é assim, né? Então é um comportamento evitativo. Tem muitos colegas assim, com esses transtornos.
na verdade não é que nós não podemos definir como transtorno, mas que revelam esses traços, né? Eles têm crenças centrais como essas que eu citei, são reforçadas ao longo do tempo pelos significados negativos que a criança atribui a experiências subsequentes e pela consideração das informações positivas que as contrariam. Consequentemente, torna-se super generalizada e rígida para elas mesmas. O tratamento para esse transtorno, além da psicoterapia ou da terapia cognitiva comportamental, TCC, como qualquer outro tratamento, é importante a participação, bem como a aceitação do paciente. Tem que aceitar. O terapeuta ajudará o paciente a desenvolver assertivamente a relação interpessoal e também a questionar as crenças limitantes que o levam a isolar-se, bem como elaborar pensamentos de incapacidade. Porque ele vai ter que se auto-questionar. Por que eu sou assim? Por que eu tenho essas minhas atitudes? Por que eu penso como eu penso? Por que eu tenho essas atitudes banais? Por quê? Então eu tenho que, sobretudo, trabalhar essas questões em mim. Nele próprio, trabalhar esses questionamentos. Embora o sucesso no tratamento possa não ser totalmente alcançado ao fim da terapia, ele pode ser avaliado pelo grau em que o paciente é capaz de tomar decisões no dia a dia. O propósito do tratamento é proporcionar ao paciente com transtorno de personalidade evitativa uma vida de qualidade significativa. E, portanto, em qualquer situação da vida, ele precisa passar por um tratamento. Por isso, por mais que não seja um tratamento viável e alcancemos o 100% da dinâmica da terapia, do tratamento, é importante que ele passe por isso para criar alguns mecanismos para que tenha uma vida produtiva e, sobretudo, significativa. Portanto, essa é a nossa aula sobre o transtorno de personalidade evitativa. Eu espero que você comente aí, tá bom? Que é a nossa tarefa aí, que é a nossa avaliação. Você vai curtir, se inscrever no canal e fazer um comentário aí para a gente estar te avaliando. E até a próxima aula.